Rede Jovem Pan, Jornal da Manhã. 7h02. Repita. 7:02. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é sexta-feira, 15 de janeiro de 2021. Hoje é dia dos adultos, Dia Mundial do Compositor. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos, agora faz 20 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa atestou ontem a entrega de toda a documentação relativa à Coronavac que estava pendente. Com isso, o órgão estará apto para decidir no próximo domingo sobre o uso emergencial da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. Prefeitos dizem que o ministro da Saúde anunciou o início da vacinação em todo o país para o dia 20 de janeiro. O governo quer multa pesada se a estrada for fechada em greve de caminhoneiro. Justiça nega mais uma vez o adiamento do Enem e mantém prova para domingo. Reino Unido proíbe a entrada de viajantes do Brasil por causa de variante do coronavírus. Falta de oxigênio provoca cenas de desespero em Manaus. São José dos Campos lança edital de estudos para a concessão do aeroporto. O governo diz a empresários que não permitirá compra de vacina para funcionários. Palmeiras e Grêmio farão jogo final da Copa do Brasil em São Paulo. E agora as manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre a Anvisa e as propostas de vacina da Fiocruz e do Butantan. Ainda faltam cerca de 30% de informações que os dois laboratórios têm que fornecer à Anvisa. Desespero em Manaus, agora falta oxigênio. Lá no início faltava laboratório para fazer o teste. Agora está faltando oxigênio. E obras de arte, quadros, centenas de quadros apreendidos dos corruptos da Lava Jato estão sendo doados a um museu em Curitiba. Fica na história, né? Na história do roubo ao povo brasileiro usando a política. Detalhes sobre tudo isso daqui a pouco, no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse Jovem Pan, sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo no canal do YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7h05. Repita. 7h05. Após uma reunião com o Ministério da Saúde ontem, prefeitos disseram que, de acordo com o ministro Eduardo Pazuello, a vacinação contra a Covid-19 começará em todo o país na próxima quarta-feira. A data depende da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, liberar o uso emergencial das vacinas Coronavac e AstraZeneca. A decisão da Anvisa sai no domingo. De acordo com o ministro Pazuello, na próxima segunda chegam 2 milhões de doses da AstraZeneca para estados. Há também 6 milhões da Coronavac. Anvisa, liberando domingo, distribui na terça para iniciar na quarta-feira, escreveu o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro do DEM, em uma rede social. Algumas outras prefeituras que também saíram da reunião informando que o governo marcou a data do dia 20 foram as de Salvador, Curitiba, Cuiabá, Maringá, Ribeirão Preto e Araucária, no Paraná. Ontem, um avião equipado com contêineres decolou do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, e deu início à viagem para buscar na Índia 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 produzida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca. O lote faz parte da importação solicitada pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, para adquirir o imunizante junto ao laboratório indiano Serum.
E vence hoje o prazo para quitar a cota única com desconto de 3% ou da primeira parcela do IPVA de 2021 para os veículos com final de placa 7. Para efetuar o pagamento, basta se dirigir a uma agência bancária credenciada com o número do Renavan e realizar o recolhimento do tributo. O pagamento pode ser feito também pela internet ou via débito agendado ou por meio de outros canais oferecidos pela instituição bancária. O IPVA também pode ser pago em casas lotéricas. O governo tem monitorado a possibilidade de mobilização de caminhoneiros que tentam organizar uma greve no próximo dia 1º de fevereiro. Segundo ministros, no entanto, a situação é de tranquilidade e não há no momento a sinalização de grande adesão pela categoria. Membros do governo dizem ainda que não vão abrir mão de aplicação de multas para evitar que haja fechamento de rodovias. As negociações estão sob responsabilidade do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, mas diversas outras pastas estão acompanhando os movimentos da categoria. Além de tentar destravar o preço mínimo do frete, que está sob responsabilidade do STF, Supremo Tribunal Federal, os caminhoneiros exigem, por exemplo, o fim do preço e paridade de importação, PPI, do petróleo. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, tem trânsito lento no sentido Rio de Janeiro, na altura de Guarulhos, quilômetro 209, na pista expressa, reflexo de um acidente que aconteceu agora há poucos minutos. Aí a situação está ficando complicada para o motorista aí no sentido Rio de Janeiro, ali na altura de Guarulhos. Tirando esse ponto aí, o restante da rodovia Presidente Dutra não apresenta pontos de lentidão nesse momento. Rodovia Ailton Senna segue também com trânsito fluindo bem. Está um pouco mais intenso ali a partir de Guarulhos, no sentido capital, mas, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, não há pontos de retenção nesse momento. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue também com trânsito fluindo bem em ambos os sentidos. Ao Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, tem trânsito livre, tem tempo parcialmente nublado. Na parte de Planalto a gente já tem sol. A chegada ao litoral norte, a chegada ao Batuba neste momento também com sol. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, a situação é semelhante, trânsito livre, tem sol em praticamente toda a extensão. O motorista faz uma viagem tranquila aí pela rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro. Já a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, tem risco de interdição no trecho de serra. O sistema de monitoramento meteorológico da concessionária aponta risco de fechamento do trecho de serra por conta do alto volume de chuvas. Nas últimas 72 horas, o registro foi de 70 milímetros de chuvas acumuladas. A interdição acontece quando esse número chega a 100 milímetros. No trecho de Planalto, a gente tem neblina em pontos isolados, mas tem trânsito livre, embora com obras a partir do quilômetro 64. E atenção, tem restrição de veículos de carga hoje a partir das 4 da tarde até a meia-noite no sentido litoral e da 1 da tarde à meia-noite no sentido São José dos Campos. Agora 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h14. Repita. 7h14. O Reino Unido proibiu a entrada a partir de hoje no país de pessoas do Brasil e outros 14 países como precaução contra a transmissão de uma nova variante do coronavírus. Em decisão urgente, foram proibidas também chegadas ao Reino Unido de Argentina, Bolívia, Cabo Verde, Chile, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela. A proibição não se aplica a cidadãos britânicos, irlandeses e nacionais de países terceiros com direitos de residência, mas passageiros que retornam desses destinos deverão se isolar por 10 dias. O Instituto Nacional de Doenças Infecciosas do Japão, onde foram detectadas as mutações após a chegada de viajantes brasileiros, afirmou não haver evidências até o momento de que a variante encontrada no Brasil seja mais infecciosa.
São José dos Campos intensificou o processo de instalação das novas câmeras de segurança em todas as regiões da cidade. O equipamento de vídeo monitoramento com reconhecimento facial e tecnologia de ponta tem como finalidade inibir a criminalidade. As câmeras estão sendo instaladas nos locais com maiores índices de violência, onde há maior fluxo de pessoas e veículos, nos principais corredores de ônibus e de comércio e nas proximidades de escolas e unidades de saúde. Os locais foram definidos em conjunto com as forças de segurança do município. Já foram implantadas 285 das 1.000 câmeras que integrarão o CSI, Centro de Segurança Integrada. O Papa Francisco, de 84 anos, e o Papa Emérito Bento XVI, de 93 anos, foram vacinados contra a Covid-19, informou ontem o porta-voz da Santa Sé em um comunicado. O Papa argentino recebeu a primeira dose da vacina na quarta-feira. O Papa Emérito alemão foi vacinado ontem. A campanha de vacinação do Vaticano começou na quarta-feira, segundo o site da Santa Sé. Neste momento, são priorizados profissionais da saúde e idosos moradores da cidade-estado, sede da Igreja Católica, localizada dentro de Roma. Em um segundo momento, familiares dos trabalhadores, assistidos pelo Fundo de Assistência Sanitária, poderão ser vacinados. Um médico do Papa, Fabrício Soccorsi, de 78 anos, morreu por complicações ligadas à Covid-19. Bom, mesmo com vacinas, a OMS descarta atingir imunidade de rebanho contra a Covid ainda este ano. A Organização Mundial da Saúde alerta para demora para se atingir a proteção global contra a Covid-19, mesmo após a vacinação. A chamada imunidade de rebanho não deve ocorrer em 2021, segundo a cientista-chefe do organismo internacional, Soumya Swaminathan, em razão do tempo necessário para a cobertura vacinal em todas as populações. Além disso, a produção do imunizante na quantidade necessária, uma cifra de bilhões de doses, também necessita de tempo. Swaminathan ponderou em entrevista coletiva em Genebra que, para se chegar ao nível eficaz de imunização coletiva, é necessário que ao menos 60% das pessoas estejam vacinadas. Há vertentes científicas que defendem um percentual ainda maior, 80%. A imunidade de rebanho funciona quando uma grande parte das pessoas consegue desenvolver uma reação imunológica contra o vírus, de forma que ele não consiga se espalhar. Para Swaminathan, o mundo está longe desse cenário, com menos de 0,5% da população global vacinada. Dos 7 bilhões, apenas 28 milhões receberam doses da vacina até 11 de janeiro. Ao longo de todo o ano, haverá necessidade da adoção de medidas sanitárias, como o uso de máscara facial, álcool em gel e frequência na lavagem das mãos com água e sabão, sem deixar de lado o distanciamento, com restrição nos contatos pessoais. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h18. Repita. 7h18. Uma árvore de grande porte caiu sobre uma casa ontem no Jardim das Indústrias, em São José dos Campos. Os moradores do imóvel ficaram presos no local, mas ninguém se feriu. O incidente aconteceu na rua Corifeu de Azevedo Marques. No imóvel atingido moram 2 idosos. A queda da árvore também derrubou a fiação elétrica. Já na noite de quarta-feira, um caminhão caiu em uma cratera que se abriu no bairro Jardim Satélite, na zona sul de São José dos Campos. O caso aconteceu na rua Antônio Constantino, quando o asfalto cedeu e uma cratera se abriu. O caminhão já foi guinchado para fora da cratera na manhã de ontem. Equipes da Prefeitura e Sabesp estiveram no local para realizar o reparo. Ontem eu vi uma matéria sobre isso aqui na cidade de São José dos Campos e realmente as chuvas trouxeram muitos problemas, né? Foram pistas afundadas, caminhão afundado, árvore caída, enfim, né? Alagamentos, né? Agora, a culpa do prefeito ou do poder público não é, né? Porque é tanta água, que quem segura isso, né? E a água é o seguinte, ela quer passar, ela vai passar. Ela vai abrir caminho, porque já que tomaram o lugar dela, ela vai responder à altura quando a coisa pega, né? Infelizmente, né? É uma pena que todo um trabalho foi feito, foi planejado, foi realizado, foi investido, de repente vai tudo literalmente por água abaixo.
Um grupo de vereadores de São José dos Campos esteve nesta semana na Arena de Esportes para vistoriar o andamento das obras do ginásio. Participaram da visita o presidente da Câmara, Robertinho da Padaria, do Cidadania, vários vereadores e também o vice-prefeito Anderson Farias e a secretária de Esporte e Qualidade de Vida, Kátia Rieira Machado. O complexo, que deve ser entregue ainda no primeiro semestre de 2021, está sendo construído no Jardim das Indústrias, região oeste, e terá capacidade para 5.000 pessoas. O local deve receber jogos das equipes da cidade em diversas modalidades como futsal, vôlei e basquete, além de eventos e competições de outros esportes, servindo tanto a categorias de base do programa Atleta Cidadão quanto ao alto rendimento. O custo da construção, iniciada em 2011 e paralisada em 2013, contou com recursos devolvidos pela Câmara aos cofres públicos. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E nesta sexta-feira o sol aparece pela manhã, mas continuam as condições para pancadas de chuva localizadas na região a partir da tarde. As temperaturas máximas apresentam um pequeno declínio. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno de 28 graus. Amanhã e também no domingo, a tendência é de sol entre nuvens pela manhã. A partir da tarde, haverá pancadas de chuva localmente fortes, acompanhadas de raios e rajadas de vento. Neste momento, temos 20 graus. 7h21. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h24. Repita. 7h24. Está marcada para domingo a primeira prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. A segunda parte da avaliação será feita em 24 de janeiro. A primeira prova tem 90 questões e a redação. A coordenadora de redação do Colégio Poliedro de São José dos Campos, Vivian Ulloa, afirmou que, antes de tudo, é preciso fazer uma boa leitura da proposta. Para fazer uma boa redação, o candidato precisa, antes de qualquer coisa, fazer uma leitura bem cuidadosa da proposta, porque os textos da coletânea carregam informações valiosíssimas para a construção da argumentação. Em 2019, por exemplo, o tema do Enem foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E tinha um texto na coletânea que trazia informação de que a distribuição geográfica das salas de cinema era desigual. Isso ajuda a gente a entender porque esse acesso não é plenamente democratizado, certo? Então vale a pena ler com cuidado toda a coletânea, interpretando bem cuidadosamente todos os textos. Além disso, é importante construir um texto organizado, que comece apresentando qual é o problema suscitado pela proposta e que ideias ele escolhe para explicar a origem desse problema. Em seguida, ele precisa desenvolver essas ideias, explicando e comprovando cada uma. Por fim, ele vai precisar apresentar uma intervenção para o problema analisado, ou seja, aquilo que ele tiver abordado como causas e consequências do problema é que precisa ser resolvido por ele, por uma medida de solução que ele deve trazer no fim da redação, para encerrar o seu raciocínio. Vivian comentou ainda quais os temas que podem ser escolhidos neste ano. Quanto a se preparar para possíveis temas a serem cobrados esse ano, é importante o candidato ficar de olho nos noticiários, prestar bastante atenção no que apareceu na mídia brasileira, na mídia internacional, para ter uma ideia do que pode ser um fator motivador dessa prova. Pensando nisso, a gente poderia levantar as possibilidades de cobrar em saúde pública, algo relacionado ao ensino remoto, uso de tecnologia no contexto escolar, crescimento do desemprego, entre outros. Mas o mais importante é que o candidato tenha em mente que, sabendo estruturar o texto e lendo bem a coletânea, ele com certeza vai se sair bem diante de qualquer tema, não importa qual seja ele. O coordenador do curso Poliedro, Carlos Massaíti Okubo, comentou sobre a importância de se preparar bem para a prova e também descansar. Eu acho que, com relação às provas, é importante a gente entender o seguinte. Por exemplo, a primeira que acontece nesse domingo, eu acho que, no máximo, o candidato quiser revisar ou fazer alguma coisa, é até sexta-feira.
depois sábado, e se ele puder já descansar, é ótimo, para ele ficar tranquilo. Para a segunda prova, que acontece no domingo seguinte, como ainda a gente tem os dias úteis da semana que vem, até chegar na sexta-feira, por exemplo, se ele tiver com dúvida, né, se ele achou que faltou estudar alguma coisa, que ele não entendeu bem, ou que ele quer dar uma reafirmada, uma revisada, eu acho que ainda dá tempo. Agora, obviamente, quanto mais o candidato descanse, melhor para ele, né? Eu acho que no dia da prova, ele deve estar tranquilo de que não vai ficar preocupado em achar que tem algum conteúdo que ele não lembra. O maior problema de ficar revendo matéria ou reforçando nas horas que faltam pouco para a prova, né? Ou na véspera, é exatamente isso. Ele começar a lembrar de muito conteúdo que ele acha que não está sabendo, não está lembrando ou não viu direito, e aí começa a dar aquela paura, criar aquele pânico no candidato. Mas como fazendo a primeira prova domingo, depois tem a segunda prova no outro domingo, acho que durante pelo menos 3, 4 dias, né? Segunda-feira ele dá uma descansada por causa do desgaste do domingo agora, né? Depois que ele descansou, pelo menos até quinta-feira, sexta de manhã, poder, né, aproveitar o tempo útil para fazer alguma coisa. Porque tem também o lado ao contrário. Se ele fica com o tempo ocioso, né, não tendo outro vestibular, não tendo nenhuma ocupação, ele vai começar a se preocupar com tudo que ele poderia estar fazendo, por exemplo, para se preparar para essa prova do segundo dia. Então eu acho que é importante que ele ocupe sim o tempo livre, né? Mas até os dias que permitam a ele ter um descanso. Detalhes como conferir os documentos, chegar com antecedência a fazer uma alimentação leve também são importantes, como explica o coordenador. A importância de se preparar bem para o dia da realização da prova, que eu acredito começa desde a antevéspera, inclusive do dia da prova, é de manter a calma, a tranquilidade e equilíbrio emocional do candidato. Eu acho que ele deixar as roupas preparadas, saber o que vai levar, deixar tudo separado já no cantinho lá, né, do quarto dele, da sala de estudos, do escritório, como documento com foto, né, sem ser original autenticado. Né, caso houve perda, então tentar pegar um outro documento e anexar ou levar o BO junto, né, o BO de ocorrência da perda. A caneta, no caso do Enem, a caneta preta de tubo transparente, né, mas é o tubo externo, que a gente chama de corpo da caneta, porque a ideia aí dessa situação da caneta é perceber ou se observar claramente pelos fiscais de que não tem nada em termos de papelzinho, de cola dentro do corpo da caneta. E, obviamente, levar mais de uma, principalmente esferográfica, que esteja em boas condições de escrita, para que o candidato não seja pego de surpresa na hora. E estar bem descansado, fazer tanto na véspera como, né, no dia da prova uma alimentação leve, e com essa certeza, essa segurança, inclusive indo com um traje assim, bem adequado, mais leve, né, principalmente para essa época do verão, ele vai conseguir fazer uma prova muito tranquila, né, uma prova segura, uma prova sossegada e com calma, que é o segredo dele poder conseguir conquistar os pontos que ele vai precisar. Carlos Ocumbo destacou que uma prova com 90 questões pode gerar dúvidas. Neste caso, ele dá dicas de como agir. Para uma prova de 90 testes e mais a redação, como vai ser no domingo agora, com certeza vão surgir dúvidas. E é importante que o candidato, por exemplo, né, esteja consciente disso, porque são muitas questões. Então é muito melhor ele não ir achando que ele vai ser autossuficiente para poder resolver as 90 questões sem problema nenhum. Claro que ele vai ficar em dúvidas com uma questão ou outra. E isso acontecendo, nada dele ficar gastando tempo para tentar resolver uma questão. É sempre importante que ele, né, deixa que deu dúvida para trás e vai em frente. E sempre tentando procurar seguir a norma de pontuação do Enem, que é o TRI, a teoria da resposta ao item, que pela metodologia, né, pedagógica do TRI é sempre ir fazendo as questões mais fáceis para as difíceis. Ele não deve, por exemplo, resolver as fáceis e saltar as médias e tentar resolver as difíceis.
sabe? É muito importante que ele faça as fáceis, né? Ele tem que tentar resolver todas, mas quanto mais pontos ele fizer, é melhor. Então é importante que ele vá fazendo as fáceis para as difíceis. E a sugestão que a gente sempre dá, como são 90 questões, ele pode computar mais ou menos 90 questões aí para 4 horas e meia, mais ou menos, né? Então são 3 minutos por questão. Então é importante que ele tente observar mais ou menos esse tempo e sempre vá fazendo, independente, da matéria. Obviamente a matéria que ele mais gosta é a que ele deve fazer primeiro, mas sempre fazer as questões mais fáceis e daí partindo para as questões difíceis. Como nesse domingo tem redação, por exemplo, ele não pode esquecer de tentar deixar o tempo sobrando, com certeza, para fazer a redação e ainda passar as respostas no gabarito. Mas sempre observar que o Enem valoriza muito a sequência das questões que são resolvidas das mais fáceis para as mais difíceis. O candidato não pode esquecer disso daí. Os portões dos locais de prova serão abertos às 11h30 da manhã e fechados à 1h da tarde. Muito boa matéria. Achei interessante essa fala do professor aí, do Carlos Ocuba, que coordena lá também, o curso Poliedro, Giovana, que ele fala que cada pergunta leva, assim, em média, 3 minutos para resolver. Estava discutindo com o Eloy aqui, com vocês aqui, que é um tempo, você avaliar friamente, curto, tempo curto, né? Sim, você imagina você fazer uma redação em 3 minutos. Em 3 minutos, né? É pouco tempo. É interessante isso que ele falou também, Clemente, das perguntas, de tentar responder as mais fáceis, as médias e as mais difíceis. Porque depois, quando o Enem vai considerar a nota e tal, tem essa coisa... Vai corrigir a prova, vai corrigir, exato. Isso. Se você responde uma questão muito difícil, acerta uma questão muito difícil rapidamente, e erra uma questão muito fácil, quer dizer, aí você perde ponto. Porque como você consegue responder uma questão muito difícil e não uma questão fácil? Então ele tem razão quando ele fala, deve considerar, responde as mais fáceis, as médias e depois as mais difíceis. Até por conta da questão do tempo mesmo, Exato. Porque as respostas mais fáceis, evidentemente, você não vai perder 3 minutos, vai levar menos tempo, justamente para sobrar mais tempo para as mais difíceis e para a redação, né? E uma coisa importante também que ele falou, tem que descansar. Amanhã tem que descansar, não pegar caderno, não ficar pensando nisso, Chegar com a mente vazia no domingo para poder colocar todo o seu conhecimento lá. E levar 2 canetas, Que é importante. Também, Ontem, inclusive, o Tribunal Regional Federal da Terceira Vara, da Terceira Região, manteve a decisão da Justiça Federal em São Paulo, que negou o adiamento do Enem e manteve as provas para as datas para o próximo domingo e também o domingo seguinte. A hora? Agora 7h34. Repita. 7h34. E Manaus vive uma crise de abastecimento de oxigênio com o aumento de internações por Covid-19 em hospitais da capital. A principal empresa que fornece o insumo informou na semana passada que está com dificuldades de produção. O governo do estado está recebendo oxigênio de outros estados em aviões da Força Aérea Brasileira. No Hospital Getúlio Vargas ontem havia cenas de tensão e desespero devido às dificuldades ocasionadas pelo colapso no sistema de saúde. Médicos transportando cilindros nos próprios carros para trazer ao hospital e familiares tentando comprar o insumo. Vamos agora aos indicadores econômicos. Euro cotado a R$ 6,33, com queda de 1,94%. A Bolsa de Nova York fechou em leve queda ontem, antes de conhecer as diretrizes do plano de reativação econômica do futuro presidente americano Joe Biden. O Dow Jones perdeu 0,22%, fechou a 30.991 pontos. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq caiu 0,12% a 13.112 pontos. No Brasil, a bolsa subiu 1,27% ontem e fechou a 123.480 pontos. Já o dólar recuou 1,9% e fechou cotado a R$ 5,21. E hora da boa notícia, a farmacêutica americana Pfizer pode ter encontrado uma forma de driblar os problemas de transporte que sua vacina desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech contra o novo coronavírus possui, transformá-la em pó.
Por utilizar a tecnologia do RNA mensageiro, o imunizante intramuscular precisa ser mantido a temperaturas baixíssimas, de até 75 graus negativos. Quando em pó, o transporte é facilitado e o composto pode ser armazenado em temperaturas menos intensas. A nova vacina já está sendo desenvolvida ao mesmo passo em que atualizam para que ela seja eficaz também contra as novas variantes do vírus. A versão em pó deve ficar pronta na segunda metade de 2021, substituindo totalmente a congelada já em 2022. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Agora são 7h37. Repita. 7h37. Movimentos de pais, médicos e escolas preparam uma mobilização nacional para amanhã para reivindicar a volta das aulas presenciais. Estão confirmadas até o momento carreatas em 27 cidades, entre elas as capitais Belo Horizonte, João Pessoa, Maceió, Porto Velho, Salvador, São Paulo e Vitória. Os grupos de pais e escolas elencam argumentos também divulgados em um manifesto de pediatras pela volta às aulas. Eles listam estudos que mostram que as crianças adoecem menos e não são super transmissoras do vírus, como se pensava no início da pandemia. Pelo contrário, desde que cumpridos os protocolos de segurança nas escolas, é possível evitar a transmissão entre elas. Afirmam também que a sala de aula é um ambiente mais seguro para elas do que shoppings, restaurantes e outros estabelecimentos que já reabriram e aos quais elas têm sido levadas com suas famílias. O fechamento das escolas também tem sido associado ao aumento da desigualdade educacional, ao abandono escolar e a transtornos de saúde mental, em especial ansiedade. Em São Paulo, a carreata sairá do estádio do Pacaembu às 9 da manhã. Agora 7h38. Repita. 7h38. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h41. Repita. 7h41. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Palmeiras e Grêmio fazem hoje às 9h30 da noite, no horário de Brasília, em São Paulo, uma prévia da final da Copa do Brasil. O jogo, porém, será válido pela 30ª rodada do Brasileirão, que começará mais cedo, porque o Verdão precisa ter um tempo de descanso para voltar a campo na segunda-feira para um duelo contra o Corinthians. O clássico deveria ter acontecido na semana passada, mas foi adiado porque o Palmeiras tinha compromisso pela Libertadores. Por conta desse jogo, na segunda-feira, a partida entre Corinthians e Bahia, que seria no fim de semana, foi remarcada para o fim do mês. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, sorteou ontem no Rio de Janeiro o mando de campo das finais da Copa do Brasil 2020. O primeiro jogo será na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O segundo confronto está marcado para o Allianz Parque, em São Paulo. As datas dos jogos ainda não estão confirmadas. Dependerá se o Palmeiras conquistar ou não o título da Copa Libertadores em decisão contra o Santos. Com a chegada do Verdão à final do torneio internacional, as finais da Copa do Brasil passaram de 3 e 10 de fevereiro para 11 e 17 de fevereiro. Caso o Palmeiras conquiste a Libertadores e, consequentemente, ganhe o direito de buscar o título do Mundial de Clubes, os jogos serão em 28 de fevereiro e 7 de março. Se o time paulista for derrotado pelo Peixe, os confrontos continuam em 11 e 17 de fevereiro. Luciano não treinou no campo novamente com os demais companheiros do São Paulo ontem e vê as chances de atuar no próximo domingo contra o Atlético Paranaense às 4 da tarde pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro diminuírem. Caso o atacante não tenha condições de jogo, Pablo, Vitor Bueno e Tietê são os favoritos para assumir a condição de titular. Em contrapartida, o tricolor terá o retorno de Bruno Alves. Ele cumpriu suspensão diante do Santos e agora volta para fazer dupla na zaga com a Arboleda. Até o confronto de domingo, o tricolor realiza mais 2 treinos, hoje e amanhã, que irão definir a equipe que entrará em campo para acabar com um jejum de 3 jogos sem vitória na temporada. Com 56 pontos e na liderança do Brasileirão, São Paulo entra pressionado pelo vice-líder Internacional.
O Corinthians confirmou ontem o retorno de Alex. O ex-meia irá assumir o cargo de coordenador técnico das categorias de base. Alex integrou o elenco do Alvinegro, que entrou para a história nos anos de 2011 e 2012, participando das conquistas de um campeonato brasileiro e uma Libertadores. Este não é o primeiro ex-atleta a assumir um cargo na nova gestão do Corinthians. Anteriormente, o clube já havia anunciado o retorno de Alessandro para exercer a função de gerente de futebol. A 30ª rodada do Brasileirão tem 2 jogos amanhã. 19h, o Fluminense, pressionado pela goleada sofrida no meio da semana contra o Corinthians, recebe o Sport, que tenta se afastar do Z4. Enquanto às 9h, também no Rio, o Vasco, que nas últimas rodadas ganhou fôlego na luta contra o rebaixamento, encara o Lanterna Coritiba. Apenas alguns dias depois de Lando Norris da McLaren, foi a vez de Charles Leclerc também testar positivo para o coronavírus. O piloto da Ferrari divulgou o diagnóstico ontem em suas redes sociais e relatou estar com sintomas leves da doença. Leclerc é o 5º piloto da Fórmula 1 a contrair o vírus, que em 2020 postergou o início da temporada da categoria em 4 meses e desfalcou equipes como Mercedes. Silvio Berlusconi, ex-presidente do Milan entre 1986 e 2016, foi hospitalizado ontem com urgência em Mônaco. O médico do Cartola deu uma declaração dizendo que ele foi internado por um problema de arritmia cardíaca. Berlusconi tem 84 anos e foi presidente do Milan durante pouco mais de 30 anos, além de ser ex-primeiro-ministro italiano. Atualmente, Silvio é dono do Monza, equipe que disputa a 2ª divisão do campeonato italiano. Pela equipe atuam Mário Balotelli e Carlos Augusto, ex-Corinthians. Termina hoje a edição 43 do Rally Dakar, que deve completar 7.646 quilômetros de percurso dentro do território da Arábia Saudita, depois de largar e chegar em Jeddah, maior porto do país. Realizada dentro de um protocolo de segurança sanitária, a prova impediu que seus participantes abandonassem a caravana durante toda a sua realização, reduzindo o risco de infecções pelo Covid-19. Ontem, na categoria UTV, a dupla brasileira Reinaldo Varela e Michael Justo terminou o dia na 5ª posição, mesma colocação que ocupam na classificação geral. Os vencedores do dia foram os chilenos Francisco Lopes Contardo e João Pablo Vinagre, que continuam na liderança geral da prova. No último dia do Dakar, os participantes percorrem um total de 447 quilômetros, sendo 247 de especiais, trechos cronometrados, onde acontece a corrida propriamente dita. Agora 7h47. Repita. 7h47. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na rua José Guilherme de Almeida, no Jardim Satélite, onde a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora, e também na Avenida Ironman Victor Garrido, no Urbanova, Rua Água Marinha, no Jardim São José, e Avenida Anchieta, na Vila Adiana. Estas 3 vias, a velocidade máxima é de 50 km por hora. Muito bem, Fumacê na região sul hoje, cidade aqui no Morumbi, e amanhã sábado nos bairros Bosques, Eucaliptos, Residencial Jardins e também Jardim das Flores. Rádio Jovem Pan. Estradas. Informação para o motorista que pretende seguir a Ubatuba utilizando a rodovia Oswaldo Cruz. Nesse momento, no trecho de serra, existe um pare-siga. A gente ainda não tem informações sobre exatamente o que está acontecendo por lá, mas em uma das curvas, do trecho de serra, existe um pare-siga ativo nesse momento. Então é lógico, o motorista tem que tomar cuidado. Se você puder evitar, inclusive, a Oswaldo Cruz, o trecho de serra nesse momento, é uma ótima ideia, viu? Já a rodovia Presidente Dutra segue com trânsito lento no sentido São Paulo. A gente tem lentidão no 208 na pista expressa e também no 220 na pista marginal. Os 2 pontos aí na altura de Guarulhos por causa do excesso de veículos nesse momento. A rodovia Ayrton Senna tem lentidão, tá complicado para o motorista. A lentidão tá ali na altura de Guarulhos, começa no quilômetro 30, um pouco antes ali do último pedágio e vai até o quilômetro 23, praticamente na chegada já a São
São Paulo. Bastante complicada a situação ali por causa do excesso de veículos neste momento na rodovia Ailton Senna. O corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito intenso, mas sem pontos de lentidão neste momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem trânsito livre, tem tempo parcialmente nublado neste momento, tem sol em vários trechos da rodovia, chegada a Campos do Jordão com sol. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com tempo parcialmente nublado e tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de duplicação. Agora 7h49. Repita. 7h49. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h52. Repita. 7h52. E vamos agora com as reclamações ouvintes lá pelo nosso WhatsApp, 99707-7791. Vamos lá, Clemente, a gente tem a reclamação aqui do Mauro, que é nosso ouvinte de São José dos Campos, e ele, na verdade, faz uma pergunta aqui. Ele diz que gostaria de saber quais são os motivos de tamanha dificuldade para que os munícipes possam ter acesso às imagens das câmeras do COI. Ele diz que tem clientes que já tiveram suas lojas assaltadas e essas imagens foram negadas. O genro dele também teve o veículo danificado e também não lhe forneceram as imagens. Está aí o questionamento do Mauro, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Encaminha essa prefeitura, né, Giovana? Deve ter algum protocolo. Na verdade, até onde eu me recordo, a gente já teve uma reclamação há algum tempo atrás, se não me falha a memória, foi no ano passado, e a informação que a gente recebeu naquele momento é que eles têm que seguir o trâmite legal, ou seja, tem que ser feito um boletim de ocorrência, né, tem que ser aberta uma investigação, e aí, dentro do contexto dessa investigação, os investigadores devem solicitar as imagens para poder conseguir provas. A polícia que pede, não o usuário do veículo, não a parte interessada. Essa é a informação que eu me recordo, mas a gente, claro, vamos confirmar, né, Giovana, para ver se a situação permanece a mesma. Tem, né? Sim, com certeza. Não, eu acredito, sinceramente, eu acho que é válida a solicitação do Mauro, evidentemente, se existem essas câmeras, elas estão sendo instaladas com o objetivo de coibir a criminalidade, né, essa situação, então elas realmente têm que cumprir o seu papel. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um protocolo. Tem norma, né? Isso, que tem que ser seguido. Mas, Mauro, a gente vai levantar, vamos confirmar essa informação para você. O Paulo, que é nosso ouvinte de São José dos Campos também... O Paulo vai ficar para segunda-feira. Porque inclusive na segunda-feira a gente vai ter que falar sobre a questão das árvores em São José dos Campos. É a reclamação do Paulo, de um monte de ouvintes, e ontem na chuva caiu mais uma lá no Jardim das Indústrias em São José dos Campos, então segunda a gente vai voltar. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma reclamação, alguma informação, manda para o nosso WhatsApp, é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. Brasília está chamando, é hora do comentário de Alexandre Garcia. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Vejam só a má sorte ou a falta de previsibilidade em Manaus, né? Agora está faltando oxigênio. Lá no início da pandemia não havia como examinar a coleta de testes. Se fazia a coleta, mas tinha que mandar o teste ou para Brasília ou para São Paulo, dependendo do avião, para ter o resultado do teste, para saber se a pessoa estava ou não com Covid. Só esses dias da demora, 3, 4 dias, já a pessoa vai para o pulmão. Esse é o tipo da doença que precisa ser tratada sem esperar o teste. Ao primeiro sintoma, receber o tratamento, né? Está provado isso. A pessoa acaba tendo a doença de forma leve e não é internada no hospital. Tem pessoas que esperam e depois vão direto para a UTI. E como se sabe, é difícil de sair de uma UTI, né? Ou seja, Manaus já tinha esse problema, agora não tem mais. Os testes são processados lá mesmo. Mas falta oxigênio para o hospital. É uma coisa incrível. E eu lembro que lá no início, por falta de teste, atraso num tratamento precoce, abriam-se
covas e mais covas lá em Manaus, né? Houve até aquela tentativa de boicotar o tratamento correto, de dar uma dose cavalar de hidroxicloroquina matando pessoas. Isso está a inquérito policial aí para saber qual foi a intenção. Né? Muitas vezes é fanatismo ideológico que provoca essas coisas. Bom, enquanto há essa correria toda, as pessoas preocupadas, esperando a vacina, o ministro Lewandowski continua sobrecarregando pessoas que já estão ocupadas no tratamento da pandemia. Agora deu 5 dias para os estados dizerem quantas seringas e quantas agulhas cada estado tem. Né? Parece que é uma tentativa de atrapalhar o trabalho. A Anvisa, que havia a expectativa de anunciar domingo, né, após um exame por parte de sua diretoria colegiada, o exame das questões técnicas das vacinas da AstraZeneca via Fiocruz e da Sinovac via Butantan, a gente ficou sabendo agora que há exigências, ao redor de 30% de informações que ainda são necessárias. Né? Uma boa parte já foi processada, mas uma parte está em processamento. Agora, os prazos, quando há exigência, também deixam de correr, né? Então talvez não se anuncie no domingo. A associação AMB, Associação Médica Brasileira, fez uma exortação, né, às pessoas que confiem na vacina, né? Agora, eu acho que as pessoas vão se perguntar, né, na hora de receber a vacina, escuta, essa é a de 50 ou essa é a de 70? Né? Naturalmente vão perguntar. Outra coisa eu não vi nessa manifestação da AMB, da Associação Médica Brasileira, né? Os médicos sabem muito bem a necessidade, o resultado do tratamento preventivo e o resultado do tratamento precoce, mas não vi uma linha a respeito disso, né? Que são coisas óbvias que estão sendo aplicadas por médicos brasileiros com excelentes resultados. Aliás, os protocolos nos hospitais, né, que acompanham o paciente deveriam registrar, né, perguntar, você fez tratamento precoce? Você fez profilaxia? Para dar informações preciosíssimas para o tratamento dessa doença tão insidiosa, porque se a pessoa se descuida aí por poucos dias, ela vai lá para o pulmão, né? Aí o tratamento já é diferente. Bom, para dar uma boa notícia, talvez boa notícia para vocês que foram roubados por tanto tempo por uma grande quadrilha de corruptos, né, que roubaram a Petrobras, por exemplo, empresas que são do povo brasileiro. O Museu de Curitiba está recebendo 100 obras de arte, 100 quadros, que estavam com os filhos do ex-senador Edson Lobão, ex-ministro de Minas e Energia de Dilma, e que a Polícia Federal, por determinação da Justiça, em busca e apreensão, né, apreendeu. E são 100 quadros de excelentes autores brasileiros. Vão ser periciados para saber se são quadros autênticos, mas certamente são autênticos, eles não iam fazer lavagem de dinheiro com quadro falso, né? E eu fiquei sabendo que esses 100 se somam a outros 230 quadros apreendidos dos corruptos da Lava Jato, que foram doados a esse museu de Curitiba. Em breve, essa vai ser uma grande atração em Curitiba, porque vai lembrar um período da história brasileira em que as pessoas usaram o poder, né, e a política para roubar do povo brasileiro. De Brasília, Alexandre Garcia. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h01. Repita. 8h01. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.